Bem, como a Rafa disse, né, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre Hamlet. Estou muito feliz com a presença de vocês, porque deve ser um público bem seleto para as 18 horas. Tá aqui assistindo Shakespeare, né? Eu fiquei, nossa, estava querendo já ver o rostinho das pessoas que viriam. Então vamos lá. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria só de fazer uma pequena reflexão, quase um desabafo, que eu acho que é muito importante quando a gente lida com um tema dessa natureza. A ideia é o seguinte: nesses dias eu estava relendo Hamlet para a palestra. Eu conheço praticamente quase toda a obra de Shakespeare, né? E muitas obras eu já li muitas vezes. Hamlet, por exemplo, eu já devo ter lido umas 3, 4 vezes. Só que na hora que eu sentei para fazer a leitura, sabe quando você lê, olha e está na página 4. Aí você lê, está na página 6, não rende. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Parei um pouquinho, respirei, tomei uma água, sentei numa postura de mais atenção, deixei o celular para lá, falei, não, vamos fazer direito? Comecei a ler, quando eu vi, acabou. Né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia de que, às vezes, quando a gente pega uma obra como um Shakespeare, um Immanuel Kant, tem alguns nomes que parece que são meio que assombrados, tem quase que uma auréola de dificuldade, de complicado. E isso não é uma realidade, sabe? A gente tem que vencer um pouquinho esse preconceito de que a gente está lidando com uma obra difícil, porque não é. Muito pelo contrário, uma obra como essa chega a ser dócil, chega a ser leve a leitura, mas um pouco é entretenimento, de tão suave, é agradável, não é difícil assim. E aí eu comecei a refletir, sabe, pensar comigo mesmo, por que será então que às vezes a gente tem essas dificuldades? Por que a gente acha difícil lidar com esse tipo de obra? E aí aconteceu uma coisa bacana nessa semana que eu estava pensando nisso, que eu fui num determinado escritório, sentei na recepção, estava muito cheio, então eu tive que sentar ali pertinho da recepcionista e ela estava ouvindo uma música. E aí eu perto dela comecei a prestar atenção e a música dizia assim, cheguei chegando. Aí eu fiquei pensando comigo, né? O que será que isso significa? Né? Eu ouvindo a música eu não conseguia entender. Então cheguei chegando, cheguei aonde, por quê, de que maneira, chegando é como? É causando uma boa impressão, é uma má impressão, eu estava feliz, eu estava triste. E a sensação que eu tinha era um pouco triste porque não tinha me transmitido nada. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma comunicação com a mocinha lá do rádio. Ela estava lá dentro do rádio, eu sentada lá na minha cadeira e em nenhum momento se estabeleceu de fato uma transmissão. Então, às vezes, o que eu acho que a gente pode estar fazendo, e eu acho que a gente tem que estar atento para isso, é ver se a gente não está diminuindo demais a linguagem. Eu não sou contra tecnologia ou nada nesse tipo, mas será que o fato da gente, às vezes, viver um cotidiano de tanto emoticon e da gente, às vezes, utilizar a linguagem de uma forma tão rasa, tão resumida, tão abreviada, será que às vezes não vai destreinando a gente para de fato a gente se expressar? Para a gente de fato pegar as coisas que estão dentro da gente, colocar para fora? Para eu aprender a dizer o que eu sinto, para eu aprender a dizer o que eu penso, para eu aprender a dizer o que eu sonho? Será que isso em algum grau não está acontecendo? Então assim, não sou contra entretenimento, acho que tudo isso faz parte. Mas acho que a gente, às vezes, precisa se perguntar o que é que a gente tem feito, né, com a nossa linguagem e o quanto a gente, às vezes, abre mão de fazer um bom uso, um uso inteligente, um uso eficaz dessa ferramenta tão maravilhosa da expressão humana. Então, eu sugiro, né, a gente começar esse nosso encontro de hoje partindo dessa reflexão. Não é difícil, não é rebuscado, não é complicado. Eu sei que a linguagem é uma coisa ampla e que cabe muita coisa aí dentro, e não sou contra isso. Não sou contra esse desenvolvimento natural da linguagem, não sou contra as expressões coloquiais, mas acho que nós, como seres humanos, devemos ser contra viver uma vida em que a gente não estabelece vínculo com as pessoas, em que eu
relaciono com você e não sei o que você pensa, eu não sei o que você sente, eu não sei quem você é, porque simplesmente a gente não sabe se comunicar. Isso às vezes faz com que a gente pegue uma obra que seja um pouquinho mais inteira, um pouquinho mais bem escrita e às vezes se assuste. Então, partindo dessa reflexão, queria começar esse nosso encontro de hoje. Eu vou sugerir a gente fazer assim, eu vou fazer toda a apresentação e no final a gente bate um papo. Pode ser? Só para a gente poder ganhar tempo. Essa última vez que eu li uma tradução do Milor Fernandes, que eu recomendo, achei interessante. Achei gostosa, achei levinha, achei assim, mais palatável, né? Já li algumas traduções e algumas também, né, na língua. Então vamos lá. Então a gente sabe que é uma obra de William Shakespeare. Como vocês, imagino que muitos de vocês devem saber, William Shakespeare não só escrevia peças no seu tempo, mas nesses 52 anos de vida, a gente tem aí, né, 1564, 1616, nesses 52 anos de vida, ele não só escrevia as peças, mas ele também atuava. Foi um grande poeta e foi muito reconhecido no seu tempo, era muito protegido pela corte, teve muito sucesso na sua época, essa é a verdade, né? E quando a gente vai falar, então, da obra dele, a gente precisa imaginar algumas etapas. A gente vai ter um primeiro momento em que a gente vai ter ali os textos mais históricos, como é o caso de Henrique V, que também é uma obra de simples leitura, muito pequenininha, que vale muito a pena. Para quem tiver com uma lista de livro muito grande para ler, eu sugiro o filme, o Henrique V, do Kenneth Branagh, vale muito a pena, é lindo, né? E também uma época que ele vai escrever, além desses vários textos históricos, muitas comédias. A Megera Domada, O Mercador de Veneza, que muitas vezes as pessoas não acreditam que é uma comédia, mas é uma comédia. Às vezes eu termino de apresentar, as pessoas falam assim, mas eu não vi graça, mas é uma comédia. Né? Então, O Mercador de Veneza, Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão e muitas comédias. Aí depois disso ele entra numa fase que é mais lírica, né? E escreve muitas poesias e ele vai amadurecendo esses textos até que ele chega no apogeu das grandes tragédias, que é quando ele vai escrever Macbeth, é quando ele vai escrever Otelo, é quando ele vai escrever Hamlet e assim por diante, né? É o Romeu e Julieta, que tem a ver já com essa maturidade dele. A gente sabe que Shakespeare está dentro desse contexto do Renascimento inglês, né? Do Renascimento isabelino, como a gente costuma chamar, e a gente sabe que o objetivo do Renascimento é o resgate da cultura clássica. É o resgate dos ideais humanistas classicistas, né? Greco-romanos, enfim. E isso acontece de uma maneira muito especial com o teatro, que eu acho que é o que realmente a gente precisa refletir sobre a obra de Shakespeare. Eu acho que esse entendimento é o ponto fundamental. Então, o que vai acontecer? Eu não sei se vocês se recordam disso, mas o teatro na Grécia Antiga, ele tinha uma função exclusivamente pedagógica. Não existia teatro para fins de entretenimento. O teatro ele tinha um papel formativo, a arte era formativa e isso era extremamente levado a sério. Então, o que vai acontecer? O teatro, então, nascido dentro das grandes escolas de filosofia da Grécia Antiga, vai expor alguns tipos psicológicos. Essa era a ideia, essa era a lógica. Então você imagina que eu tinha lá alguns personagens que iam me dar o avarento, o ciumento, o orgulhoso, o bondoso, o compassivo. Retratava tipos psicológicos. E esses tipos psicológicos processando os grandes dramas humanos. Isso era o que estava de fato acontecendo dentro do teatro. E a lógica era o seguinte: imagina que eu chego lá dentro do teatro e agora eu assisto uma peça que foi bem escrita e foi bem apresentada com esse propósito. Eu estaria tendo uma vivência. A consciência processaria aquilo como uma vivência. A gente, quando o teatro é bem feito, é isso que acontece com a gente. A gente vive o personagem, a gente chora com ele, a gente ri com ele, a gente entra na história. Ou seja, eu tenho uma vivência psicológica daquele elemento, de modo que quando eu vou para a minha vida, eu já não sou mais uma pessoa inexperiente, aquela experiência eu já tenho.
mas eu não precisava ter processado ela na minha pele. E eu acho essa lógica muito interessante. Eu acho que se a gente talvez fosse um pouquinho mais consciente, a gente aproveitaria muito das experiências das pessoas, por exemplo, que estão ao nosso redor. Nem tudo a gente precisa viver na nossa pele para poder aprender. A gente deveria ter essa capacidade de aprender com esses exemplos que estão no nosso entorno. E essa era a proposta do teatro grego. Então, quando Shakespeare, como renascentista que era, começa a fazer teatro, ele faz com esse propósito, ele faz nesses moldes. E o que é muito interessante é que não existe nenhuma peça que vai ser feita fora desse escopo. Todas as peças a gente pode encaixar dentro dessa lógica. Hoje nós estamos priorizando uma peça, aqui uma imagem de uma pintura de Delacroix que eu gosto muito, é o Hamlet de Delacroix. E a gente vai falar dessa peça especificamente, que é o Hamlet. É a obra mais longa de Shakespeare, imagino que vocês saibam disso. Foi uma obra muito influente, foi uma obra muito aplaudida e a gente ainda hoje pode ver a influência dessa peça. A gente pode ver como isso chegou no cinema, quantos dos grandes atores viveram esse grande desafio de encarnar um Hamlet, quantas obras vão parafraseando essa obra e assim por diante. Quantas pinturas, existem pinturas de praticamente todas as cenas da obra. E uma coisa importante, é um drama e uma tragédia. Agora, o que mais nos interessa é esse segundo termo, que é a tragédia. Esse é um termo clássico. Esse é um termo que nasce na Grécia Antiga e que foi definido pela primeira vez por Aristóteles. Então, o que é que Aristóteles vai dizer sobre a tragédia? Ele vai dizer que a tragédia é uma obra em que o personagem principal tem uma falha trágica. Ele comete um erro que tem fundo moral, ele tem um problema moral. E esse problema moral faz com que ele tome uma atitude negativa e essa atitude vai desenrolar uma sequência de fatos terríveis. Então, essa é a definição de tragédia. Então, Hamlet, por exemplo, tem uma falha trágica, ele é indeciso. Ele sabe que ele precisa fazer algo, mas ele não faz. E a partir dessa indecisão, muitas coisas terríveis vão acontecer. Então, Romeu e Julieta. Romeu tem uma falha trágica, ele é impulsivo, ele não pensou nenhuma vez. Você lê a obra toda, você não vê ele parando para pensar nem um minuto. É o oposto do Hamlet, né, que pensa demais para fazer tudo. Ele não para pensar nem um minuto. Vem um impulso, ele vai. Vem um impulso, ele vai. Vem um impulso, ele vai. É impulsivo. Otelo. Ele é inseguro, ele não confia que ele, como Mouro, mesmo tendo vencido todas aquelas batalhas, tenha chegado ao nível dos europeus com que ele convivia. Ele não acredita que ele tem valor. E por isso ele começa a achar que as pessoas também acham que ele não tem valor e começa a desconfiar das pessoas. A desconfiança que ele tem nele, ele projeta fora. E é toda aquela tragédia, né, de tanta desconfiança e ciúmes. Então, é o X da questão, é uma tragédia, ou seja, tudo vai acontecer baseado nesse posicionamento de Hamlet, nessa falha trágica. E a ideia hoje é a gente fazer uma abordagem filosófica, refletir sobre alguns desses elementos presentes dentro desse enredo. Mas para isso, inspirado aqui na Ofélia de Millais, né, pré-rafaelita, maravilhoso, um quadro lindo, um dos personagens mais importantes dessa obra, está aí, a Ofélia. Inspirado nisso, eu vou contar rapidamente a história para aquelas pessoas que leram Hamlet quando tinha 15 anos de idade e não lembra mais, ou quando a gente viu, às vezes, só o filme rapidinho, ou meio dormindo, meio acordado, e é isso. Então, rapidamente. É uma história com muitas nuances, muitos detalhes. Então, o que eu fiz? Eu fiz um esquema, olha que absurdo fazer isso com o Hamlet. Mas eu fiz para tentar ajudar um pouco a vocês não se perderem, porque é muita coisa, certo? Então a gente vai nesses pontos bem focadinhos e em 5 minutos a gente resolve o nosso problema para a gente poder dialogar e refletir sobre essas ideias. Combinado? Vamos lá então. Então a primeira coisa é que a Dinamarca tinha na sua coroa um rei maravilhoso, que era o rei Hamlet.
que vinha de uma linhagem de reis muito nobres. Então o rei Hamlet era um rei puro, bondoso, que tinha toda a vida dedicada a seu reino, e ele é a figura mais arquetípica, eu diria, dessa história. E esse rei que ganhou muitas e muitas e muitas batalhas, lá pelas tantas tem lá umas questões com a Noruega. E vence todas elas, inclusive mata o rei da Noruega, e a Noruega passa a ser cuidada, né, por Fortinbras, filho desse rei morto então. E é feito, Fortinbras cresce, quer tomar a Dinamarca, quer tomar, na verdade, as terras que a Dinamarca tinha tomado da Noruega, mas é feito um acordo de paz que Fortinbras finge cumprir. E assim o rei Hamlet vai vivendo sua vida, até que um dia, depois do almoço, ele é encontrado morto no seu jardim. E a notícia que se espalhou é que ele havia sido picado por uma serpente e que ele teria tido essa morte assim tão banal. Só que aí acontece o seguinte, Hamlet, o príncipe Hamlet, ele recebe um recado muito estranho. Alguns guardas do palácio tinham visto um fantasma do seu pai. E o fantasma não conseguia falar. Então ele foi até o forte, né, para poder também fazer guarda e assim ter contato com esse fantasma. E o fantasma então diz a ele, diz assim, olha meu filho, disseram por aí quando eu morri que eu havia sido picado por uma serpente. Eu fui. Só que a serpente que me picou hoje está usando a nossa coroa. Quando Hamlet ouve essa ideia e descobre então que seu pai havia sido assassinado, ele fica completamente transtornado. Porque então o que acontece? Cláudio, que era irmão do rei Hamlet, querendo o trono, usurpa o trono, assassina o rei e se casa de imediato com a sua quase irmã, com a sua cunhada, Gertrudes. Então vejam bem, o trono foi usurpado, o trono era de direito do príncipe Hamlet. Mas como a mãe dele se casa, ele perde o trono. Esse é um fato muito importante da nossa história, para a gente poder dialogar um pouquinho mais na frente. Seguindo aí um pouquinho, a gente vai ver que Hamlet, então, vive um ciclo de imenso transtorno. Porque agora veio um fantasma, contou uma história maluca para ele, e agora, se eu sou uma pessoa sadia, será que eu acredito no que um fantasma vem e me diz? Será que eu não estou tendo uma alucinação? Será que é isso? Mas meu pai, será que mesmo nessa forma mentiria para mim? E ele começa a ficar transtornado com isso, parece um louco dentro do castelo, do palácio, perdão. E aí é onde tem aquela cena interessantíssima dos monólogos, né? Ele olha diante de um espelho e diz, olha, ser ou não ser? Vale a pena? Ser ou não ser, nesse caso de Hamlet, significa assim, existir ou não existir? Significa assim, vale a pena ficar vivo ou é melhor morrer? É isso que ele está perguntando nesse momento, dentro desse nosso contexto. O que ele diz é assim, olha, você imagina a vida que um ser humano leva. Ele nem está falando só dele, ele está falando do entorno em geral. As pessoas sofrem tanto, as pessoas são humilhadas, as pessoas têm problemas de todos os tipos, as pessoas sofrem perdas terríveis. Por que um ser humano tolera isso? Por que um ser humano não tira a própria vida? E ele diz, olha, um ser humano só não tira a própria vida porque ele tem medo do que vem depois. Porque se ele não temesse a morte, talvez ele não aguentasse. E talvez ele levasse a própria vida ao fim. Então ele chega à conclusão de que então essa não é uma opção. Já que a gente tem esse medo e é isso, então não é por aí. Mas agora eu faço o quê? Eu ajo? Eu paro? Como eu devo agir? Como deve ser a minha conduta daqui para frente? E as pessoas no castelo, no palácio, olhando tudo isso, começam a ficar meio preocupadas, porque parece que ele está doido. E aí, então, entra o caso da Ofélia, que foi essa imagem do Millais que eu mostrei agora há pouco para vocês. Ofélia era a grande amada do príncipe Hamlet. Ela o amava e ele o amava. Só que o pai de Ofélia, Apolônio, que era um bajulador, conselheiro da coroa, não gostava dessa história, porque ele dizia, minha filha, ele é um príncipe, o futuro dele não pode ser seu, não está nas suas mãos, está nas
da Dinamarca. Se ele tiver que fazer um casamento de conveniência, então não se entregue, não fique perto dele, porque você vai sofrer. Só que já tinha sido tarde demais. Mas mesmo assim ela obedece, o pai se afasta. E como Hamlet estava ficando cada dia mais louco, Apolônio começa a achar que é por causa de Ofélia que Hamlet está doido. E ele cria uma circunstância, uma farsa, em que Ofélia vai conversar com Hamlet e ele fica escondido por trás da cortina com o rei Cláudio para poder mostrar para o rei Cláudio que essa era a causa da loucura de Hamlet. Só que Hamlet, genial que era, tinha sido um príncipe muitíssimo bem formado em todos os aspectos, entende que ela está enganando ele. Isso parte o coração dele de muitas dores. E ele diz, olha, eu não posso mais amar você. Vai para um convento. E ela fica transtornadíssima com toda essa história. Claro, não fica bem, era a pessoa que ela amava, ele também não está bem com isso, e a dor vai crescendo cada vez mais. E nesse momento chega na cidade uma companhia de teatro. Aí Hamlet tem uma ideia, ele fala assim, olha, eu não precisava da prova, pois agora a minha oportunidade de provar está aí. O que eu vou fazer? Imagina, pensa comigo. Eu vou escrever uma peça para esse pessoal representar para a corte, e eu vou escrever uma peça contando tudo, contando um caos de um rei, de não sei da onde, de um país distante, e que esse rei foi assassinado pelo próprio irmão. Eu vou contar a história em público, sem apontar o rei Cláudio. Se ele tiver dor, se ele tiver culpa, ele vai sentir dor, ele vai se denunciar. Ele queria uma prova. Para ele não bastava a aparição do fantasma, ele precisava de uma prova. E ele vai... Acontece então a encenação da peça e como ele tinha previsto, o rei Cláudio se transtorna. E no que o rei Cláudio se transtorna, ele vai para um confessionário e fala tudo. E Hamlet, escondido, escuta e tem ali a prova. Então é o seguinte, aqui é o ponto-chave da peça. Só o que Hamlet precisava fazer era, matava o rei, ele era amado pelo povo, recuperava a sua coroa e estava todo mundo feliz para sempre na Dinamarca. Mas é assim que ele faz? Não. Por quê? Porque ele tem essa falha moral, ele é indeciso, ele fica, eu mato agora, eu não mato, não vou matar depois. Mas será que é justo matar agora? Será que não é? E ele começa, ele já sabe o que ele precisava fazer, mas ele não faz. E vai dilatando, vai dilatando, vai dilatando. E muitas coisas terríveis vão acontecer. Por exemplo, ele vai repreender a mãe dele. Ele vai conversar com a mãe e vai dizer, olha, a virtude não pode ser como a cera que se derrete diante do calor, do fogo, do desejo. Você esteve do lado de um homem tão genial, como você pode estar do lado desse homem hoje em dia? Recobra a consciência. E quando ela meio que vai entrando nisso e vai ouvindo Hamlet, acontece uma coisa. O fantasma aparece para Hamlet ali, é claro, só para ele, não para a mãe. E ele começa a conversar com o fantasma, a mãe dele acha que ele está louco, dá tudo errado, e ele vai repreendendo ela, vai repreendendo. E Apolônio, o pai de Ofélia, que estava escondido por trás de uma cortina, amando do rei, ouvindo a conversa, começa a ficar preocupado com Hamlet pressionando a rainha. E grita. E nisso, Hamlet sai gritando, um rato, um rato, um rato, e assassina Apolônio, achando que estava matando o rei. Agora, o príncipe Hamlet tem uma morte nas costas. Como essa morte vai ser explicada? O que vai ser feito? É aí que o rei entra, o rei Cláudio, e ele pode tomar uma decisão, ele pode se livrar de Hamlet. Ele vai mandar Hamlet para a Inglaterra e ele vai pedir aos ingleses que o matem lá. Por quê? Porque o povo amava Hamlet, ele não podia fazer nada contra o príncipe. Ele não tinha essa escolha. Aí o que acontece? Hamlet, indo para a Inglaterra, descobre toda a trama, e volta, manda uma outra carta pedindo ajuda para a Inglaterra, porque o trono tinha sido tomado por esse usurpador, e volta. No que ele volta, ele passa por um cemitério. E tem um homem, um coveiro, exumando um cadáver. Então vai ali recolhendo os ossos, e ele está do lado de um amigo, um personagem muito especial dessa história, que é Horácio, e ele vai e pega um crânio, que é aquela cena famosa do crânio, né? E ele começa, Horácio, será que Alexandre o Grande? Será que o Alexandre o Grande ficou assim? Horácio, sim, meu príncipe, com certeza. Horácio, mas será que Alexandre o Grande fedia assim, Horácio? Sim, meu príncipe, com toda certeza. Não, mas espera aí. César Augusto. César Augusto. Sim, meu príncipe, César Augusto também ficou assim.
No final das contas, o rei e o mendigo, diz ele, né, servem de banquete para os mesmos vermes. E aí Hamlet fica muito consternado com aquilo, né? É uma cena muito bonita, muito reflexiva, em que ele chega ao final da cena dizendo, olha, pó, somente pó. Até César Augusto, no final de todas as contas, o que é? Pó, somente pó. Hamlet estava vendo uma cova sendo aberta e esse corpo sendo exumado e não sabia que essa era a cova para Ofélia. Porque com o abandono de Hamlet e a morte do pai, Ofélia se suicida. E como a família tem muito dinheiro e tudo mais, obriga a igreja a dar um enterro cristão para ela, ela é enterrada. E quando Hamlet vê aquele corpo chegando, ele se depara com Laerte, irmão de Ofélia, que tinha voltado da França transtornado, tinha perdido uma irmã maravilhosa e um pai. E um pai que foi enterrado de qualquer jeito, sem as honras necessárias, ele volta cobrando do rei Cláudio uma postura, uma resposta, uma explicação sobre aquele absurdo. E aí o que acontece? O rei Cláudio incita ele a cobrar isso de Hamlet, culpa Hamlet por tudo. E eles tinham sido muito amigos, então nesse enterro eles se confrontam. E Laerte chama, né, obedece o rei Cláudio e chama Hamlet para um duelo. Hamlet não pode negar, é uma questão de cavalheirismo, né? Isso não pode acontecer. Deu o dia do grande duelo e, infelizmente, Laerte vai obedecer uma indicação bem nefasta do rei Cláudio, no sentido de envenenar sua espada e assim dar uma morte certeira a Hamlet. E assim eles têm um primeiro combate, naquele primeiro assalto, Hamlet sai vitorioso e o rei Cláudio faz um brinde. Hamlet se recusa a beber da taça, mas a mãe dele toma a taça para si e bebe. E Gertrudes é então envenenada, porque a taça estava envenenada. O objetivo era deixar os movimentos de Hamlet mais letárgicos, para que ele perdesse de fato o duelo. Então, uma já caiu, morreu o primeiro, o segundo, né? Porque o terceiro, Apolônio e Ofélia já tinham ido, morreu a terceira. Aí, no final das contas, o que acontece? Eles vão para mais um assalto, Hamlet vai ser ferido, mas eles trocam sem querer as espadas no meio do duelo. E Hamlet fere Laerte também, que também é ferido. E quando Laerte está morrendo, ele diz, olha, sua mãe foi envenenada, você também foi envenenado nesse momento, todos morremos por culpa de Cláudio. E conta o caos todo. E pede desculpa e fala, assim como eu não colocarei na sua conta a morte do meu pai e da minha irmã, também não coloque na minha toda essa desgraça, né? Me perdoe por isso que eu estou fazendo. Eles se arrependem, ambos. E o fato é que Hamlet, antes de morrer, ataca o rei e o assassina. Ou seja, não ficou um príncipe de pé, morreu todo mundo literalmente. E nesse momento, lembra que eu falei que Fortinbras, da Noruega, tinha fingido um acordo de paz, né? Ele, na verdade, vinha marchando contra a Dinamarca e esse é o momento em que ele entra dentro do palácio e vê aquela cena sangrenta. E nessa história tão sangrenta, é muito fácil para ele assumir a coroa, não tinha mais quem tomá-la, né? E é isso que ele faz. Toma posse dessa coroa e só sobra a figura de Horácio, aquele nobre amigo de sempre de Hamlet, que é quem vai contar toda a história e vai garantir que todos aqueles príncipes sejam enterrados com as honras necessárias, principalmente o príncipe Hamlet, tão amado pelo povo, como dissemos. Então, em 5 minutos, esse é um resumo quase absurdo, porque a gente corta tantas coisas, né? Mas eu acho que é o suficiente para a gente entender a história. Ok por aqui? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre alguns elementos que tem aí que eu acho que são bem interessantes. Primeiro, vamos falar dessa questão fundamental. É uma tragédia, existe uma falha trágica e, como dissemos, a falha trágica de Hamlet é a indecisão. Ele vai, ele volta, eu vou matar agora. Não, mas agora ele está na sacristia, você acha que eu vou matá-lo como anjo? Ele vai para o céu. Não, eu não quero que ele morra dessa forma. Se ele morre assim, será que ele paga a morte do meu pai? Será que ele não paga? E vai, e não faz o que ele tem que fazer.
E eu acho que isso é uma das belezas das obras de Shakespeare, é que ao mesmo tempo que roça muitos arquétipos, é tão humano, humaniza tanto, que faz com que seja muito útil para todos nós, nos traz boas reflexões. Então, é importante perceber como esse é um posicionamento muito nosso, muito do nosso dia a dia. Se todas as vezes que a gente tivesse chegado à conclusão de que algo era bom para nós, a gente tivesse simplesmente se posicionado e agido daquela forma, onde cada um de nós estaria hoje? Quem seríamos nós? Que tipo de homens seríamos nós? Que grandeza teríamos? Mas a questão é que muitas vezes a gente vive esse drama. Lembra, é um tipo psicológico, ele fez para a gente perceber isso. Ele fez para a gente perceber esses momentos do nosso dia em que a gente fica dilatando, procrastinando, deixando para amanhã as coisas que a gente precisa realizar agora. O objetivo dessa peça renascentista é que a gente guarde uma memória de quão trágicos são os resultados dessa dilatação. A ideia é a gente registrar isso na mente e quase que ter um certo medo, um rechaço dessa experiência, porque não nos leva a lugar nenhum. Tem um sábio chinês que eu gosto muito, que é Confúcio, né, que ele diz uma coisa muito legal. Ele fala assim, olha, quando a gente vai fazer uma coisa e pensa para fazer, é prudente. É assim que age um homem inteligente. Mas o homem que pensa demais para fazer, esse é um tolo. Porque se a gente já tem a resposta, se eu já sei o que deve ser feito, uma coisa é essa dúvida filosófica que a gente tem, esse processo de busca de uma resposta, eu ainda não sei o que fazer, então eu estudo, eu pesquiso, eu reflito, eu converso, eu dialogo, eu medito, cada um que use lá a sua ferramenta. Mas a partir do momento que eu tenho a resposta, uma posição eu deveria tomar. Porque senão já não é mais uma dúvida filosófica, já é uma questão de fragilidade mental. Mentalmente a gente vai ficando meio que flácido, incapaz de tomar de fato uma decisão séria. Sabe quando o músculo está meio flácido? Incapaz de se posicionar da forma que nós queremos? Então é como se a mente fosse ficando assim meio flácida. Eu sei que é isso que eu devo fazer, mas eu não consigo sustentar essa posição. E isso a gente precisa evitar. Então vamos lá, uma coisa é a dúvida filosófica, outra coisa é essa flacidez, essa fragilidade mental. Isso não é bacana da gente cultivar. Outra coisa bacana é que, como eu dizia há pouco, muitas vezes os dramas humanos, numa obra como essa de Shakespeare, são descritos de uma forma tão completa, tão profunda, que muitas vezes roça os arquétipos, os modelos universais dessa existência humana. E esse é um caso típico, esse é um caso claro. Na verdade, nunca aconteceu de eu ler uma obra de Shakespeare que não me remetesse a um arquétipo. Mas esse eu acho muito comum. Na verdade, o que a gente vê aqui é esse mito, né, da reconquista do trono. É muito comum. Para aqueles de vocês que conhecem aquele conto indiano, Bhagavad Gita, lembram desse mito? O que a gente vê lá? Não é o príncipe Arjuna que tem seu trono usurpado e que vai mover uma grande batalha contra toda a sua família para poder recuperar o seu trono? Não sei se lembram, na Grécia, o mito de Jasão e os argonautas. Jasão também precisa retomar seu trono. Lembram na Odisseia de Homero? Não é exatamente isso? Depois de Ulisses viver toda a sua odisseia, quando ele chega em casa, ele não precisa reconquistar seu trono, que é justamente essa cena, que havia sido usurpado pelos pretendentes de Penélope. Então, na verdade, é um mito que a gente vê em todas as partes, em todas as culturas, é um mito muito recorrente. E filosoficamente, a gente poderia fazer muitas análises disso, eu sei, mas filosoficamente o que a gente poderia extrair disso? O que a gente poderia refletir? Talvez a gente pudesse pensar que esse trono, na verdade, é um estado de consciência. Tem uma forma da gente se posicionar por dentro que, de alguma maneira, a gente fica muito unido ao que é essencial em nós. Em que eu consigo reconhecer os meus anseios, em que eu consigo admitir, aceitar quem eu sou, o que eu sei, o que eu não sei, em que eu consigo perceber os meus sonhos reais,
a minha vocação. Tem um estado de intimidade que nos permite essa visão. Só que muitas vezes a gente perde esse estado, esse trono é usurpado e a gente acaba às vezes tão inserido nas coisas do cotidiano que a gente acaba vivendo um outro estado de consciência muito diferente desse, em que a gente se volta para fora e a gente começa a ficar preocupado com as expectativas alheias, com aquilo que a sociedade entende que deveria ser um sonho humano. A moda começa a ditar a minha vocação e assim por diante. É como se a gente perdesse um contato com essa realidade interior, com essa intimidade. E a gente começa a viver dessa outra forma, traindo a nós mesmos, que é o que aconteceu na nossa história. E aí o mito fala disso, desse esforço que todos nós devemos fazer todos os dias para poder estar no mundo, completamente envolvidos com as questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas junto de nós mesmos, né? Unidos a essa questão, a esse estado, a essa essência interior. Ou seja, tomando de volta para nós, né, esse trono, que nos é de direito, que é a consciência humana por excelência, a consciência de quem nós somos, a percepção de quem nós somos. A ideia da gente não se deixar levar ou não entrar num esquema de vida muito mecânico, em que a gente tenha que abrir mão de nós mesmos, das nossas necessidades, da nossa realidade interior. Outra coisa que eu acho que é muito icônico nessa obra são todas as reflexões que o príncipe Hamlet traz sobre a morte. A primeira coisa que ele vai trazer é a questão do temor à morte. Ele diz, olha, tememos a morte, por isso não abrimos mão da vida. E eu não sei se vocês se recordam de uma obra muito especial que fala desse assunto, que é Fédon, de Platão. Né? Quem não leu, eu recomendo muito, que é um diálogo muito curtinho, muito simples de ser compreendido, é muito possível de trazer uma boa reflexão para todo mundo. E lá Platão fala uma coisa muito legal. Ele diz que não é obrigatório que todo mundo tenha medo da morte. Porque hoje a gente lida assim. Quase que a gente chega ao entendimento de que todo mundo vive isso. Todo mundo tem que ter medo da morte. Ah, você está dizendo que não tem agora, quero ver na hora do vamos ver. Meio que a gente presume que todo mundo vive isso. E Platão diz, não é assim. Existem muitas formas de processar e de viver essa nossa relação com a morte. Ele vai dizer, olha, um filósofo, ele buscou durante toda a sua vida a causa da sua vida. A causa de si mesmo. E quando ele morre, ele está encontrando em contato com a causa da própria vida, que é a própria alma. Então isso é motivo de alegria e de júbilo para um filósofo, não de medo. Mas trazendo aqui um pouquinho mais para baixo, para a nossa realidade de aprendizes de filósofos que ainda não somos esse filósofo com esse F tão maiúsculo que presumia Platão, o que eu penso sobre isso? O que eu penso é que, sim, eu acho que ele está correto. Eu acho que a gente pode relacionar com a morte de N maneiras. E eu penso que se a gente pensa na morte, se a gente reflete sobre a morte, se a gente não rechaça essa ideia, porque tem gente que é assim, né? Morte eu não quero nem pensar, aí nem fala disso comigo, não é assim? Eu acho que se a gente reflete sobre isso, que se a gente pensa sobre isso, eu acho que a gente pode aprender a pegar nas mãos dessa morte. E eu acho que a gente pode aprender a caminhar com ela. Eu acho que a morte pode estar por perto, influenciando muito positivamente a nossa vida. Como seria a morte estar por perto? Lembram daquela música? O que eu faria se só me restasse esse dia? Lembram disso, né? Ou seja, se eu fosse morrer amanhã, imagina, fui no hospital e o médico me deu essa notícia fatídica, você vai morrer amanhã, o que eu faria? Lembra a proposta da música? É que a gente sairia louco pelo mundo fazendo todos os absurdos. Vocês acham mesmo? Nós que estamos aqui nessa sala, que nós faríamos isso? Eu não penso isso. Eu penso que eu ia querer dizer para as pessoas que eu amo as coisas que eu devia ter dito e eu não disse. Eu penso que eu ia querer me redimir das coisas, dos erros que eu cometi.
Eu penso que eu ia querer vivenciar ali um estado de harmonia, quase que de aconchego com essas pessoas. Onde eu queria estar, com quem eu queria estar. Eu acho que é nisso que a gente pensaria. No que valeria apostar, colocar o meu último dia de vida? E pensa, eu vou morrer amanhã, então hoje eu vivo dessa maneira. Acabou que chegou amanhã e eu não morri. Mas aí o médico falou que eu vou morrer depois de amanhã. Então imagina que amanhã eu vivesse dessa mesma maneira, apostando em tudo aquilo que de fato eu considerei válido. Imagina uma vida toda vivida assim. Como dizia Marco Aurélio, né, o filósofo romano, estoico, como se hoje fosse o último dia. Eu acho que isso pode nos trazer uma relação muito diferenciada com a morte. Eu acho que é assim que a morte consegue nos influenciar positivamente. É quando a gente começa a refletir, a pensar em como deveria ser a minha vida hoje, porque a gente não é eterno, pelo menos não desde esse ponto de vista. Que essa vida é uma experiência e é uma oportunidade única. Então, como eu poderia bem utilizá-la? Como eu poderia transformar esse bem em algo realmente valioso? O que seria o melhor uso que eu poderia fazer da minha vida nessa hora, nesse minuto, nesse segundo? O que deveria estar passando pela minha cabeça se eu soubesse que essa é a minha última hora? Qual sentimento valeria a pena sentir se eu soubesse que só tem esse dia? Às vezes a gente passa uma semana inteira destruídos por, às vezes, uma emoção negativa, uma lembrança negativa. Será que não é muito desperdício? Será que se a gente entendesse que isso é de fato um bem finito, será que a gente trataria dessa maneira? E eu penso, cá com os meus botões, que se a gente vivesse uma vida pensando nessa maneira, refletindo um pouco sobre isso todos os dias, como se a morte estivesse sempre aqui perto, me lembrando disso, eu acho que na hora de morrer não existiria tanto desespero. Talvez a gente pudesse gozar um pouquinho do que os clássicos chamaram de glória. Que é um pouco desse sentimento de dever cumprido. Sabe quando você pode botar a cabeça no travesseiro naquele dia, sabendo que o que você podia dar, você deu? Que você realmente fez o seu melhor em todos os aspectos? Que o melhor de você estava presente o dia todo? Sabe aquele dia que você dorme, o sono dos justos? Eu imagino que se a gente cultiva, se a gente se esforça diariamente para poder ser digno desse sono diário dos justos, eu acho que a gente também pode ter um sono maior, mais longo, que seria a morte, mais digno. Entendem? Eu acho que podia ser assim. Então eu acho que não necessariamente a gente precisa viver essa relação com a morte de tanta distância, como uma coisa que eu não quero nem pensar, como uma coisa tão terrível que eu não posso nem pensar. Eu acho que não precisa ser assim. E a outra coisa maravilhosa, né, que é a cena do crânio, é essa constatação que ele faz de que todos temos o mesmo destino, que eu também acho que é uma coisa que a gente deveria pensar mais vezes. Talvez a gente tivesse um mundo mais fraterno se a gente lembrasse disso mais vezes, porque às vezes à primeira vista a gente olha no nosso entorno e parece que a gente é muito diferente, porque personalisticamente somos diferentes. Porque um é alto, um é baixo, porque um tem uma cor, outro tem outra, porque um tem um grau de escolaridade, o outro tem outro, porque um ganha X, o outro ganha Y. Às vezes a gente olha e parece que a gente é muito diferente. Se a gente lembrasse disso, né? Se a gente lembrasse que é pó, somente pó, se mais vezes no decorrer da nossa vivência a gente lembrasse disso, talvez a gente não fizesse tantas diferenças assim. Talvez a gente conseguisse reconhecer que lá no íntimo todo ser humano vive os mesmos dramas. Talvez a gente pudesse reconhecer que lá no íntimo, como seres humanos, nós temos aí diante de nós os mesmos arquétipos e vamos lá vivendo experiências muito parecidas. As grandes questões da intimidade humana, da alma humana, são muito comuns. Ainda que às vezes a gente vá vivenciar isso num contexto de um sítio ou numa grande metrópole, ou que a gente tenha a oportunidade de vivenciar isso dentro de um escritório
30º andar ou capinando, o contexto pode ser diferente. Sozinho ou acompanhado, o contexto pode ser diferente, mas lá no íntimo é pó, somente pó. Pó, somente pó. É pó, somente pó. Lembrar disso mais vezes, eu acho que nos humanizaria muito. Outra questão bacana, e aí vale para todas as obras de Shakespeare, é que a gente vê que ele faz um grande esforço para exaltar a virtude. E ele usa uma técnica que a gente vê praticamente em todas as peças, que é a construção de contrastes muito evidentes. Todas as obras dele, pelo menos as que eu conheço, eu vejo isso claramente, né? Você identifica esse esforço bem consciente de fazer isso. Então, nessa obra, por exemplo, você vai ter a figura de Hamlet, do rei Hamlet e do rei Cláudio. Parece que o rei Cláudio ele é construído de uma forma tão feia, tão mal acabada, de propósito, para a gente sair tão amante assim do rei Hamlet. Você vê a figura do Hamlet, que embora tenha seus ciclos de indecisão, não é uma pessoa que vive ali muito dentro daquela caixinha. Se algo precisa ser feito, ele é capaz de quebrar as regras que não são justas, ele é capaz de ir além, de investigar, o contrário da Ofélia. Que é justamente o oposto disso. Alguém disse algo e ela diz amém. É para fazer isso? Amém. Mas isso, amém também. Então a gente nem tem pena da Ofélia. É interessante isso na obra, porque ela teve essa experiência terrível. Você lê o livro, você nem se compadece dela. Porque o contraste é tão forte que às vezes eu acho que ela está ali só para fazer a gente amar mais o príncipe. E assim a gente vai vendo, né, a figura do Horácio, esse amigo tão fiel, com esse amigo bajulador que era o Apolônio. Ele vai criando esses contrastes para mostrar o valor da virtude. E outra coisa é aquela frase que eu comentei, que eu acho que vale a pena uma reflexão, em que ele vai dizer, olha, a virtude não pode ser como a cera que se derrete diante do fogo. E toda vez que eu leio essa frase, eu me lembro imediatamente da República de Platão, porque é o conceito que Platão dá de coragem. Ele vai dizer, olha, o homem corajoso, e a coragem é uma virtude importante para fazer nascer o indivíduo e o Estado, um homem feliz e um Estado feliz nasce de virtudes, e uma das principais virtudes que ele vai eleger é essa aí, a coragem. Ele vai dizer, olha, a coragem é a capacidade que um ser humano tem de fazer o que deve ser feito independentemente do prazer e da dor. Não pode derreter diante da cera. Não é porque veio um calor, não é porque veio um desejo, ou não é porque veio um medo que isso pode nos abalar. O que deve ser feito é X? Pois então que seja feito. A gente não pode balançar por conta disso. Imagina, por exemplo, que eu sou um guarda de trânsito. Aí eu tô lá. Aí, final de semana, passa aqui nosso amigo, tá com um carro irregular e me oferece um dinheiro. Pelo prazer, pela imagem do prazer que isso poderia me trazer de ter um final de semana super legal, eu me torno cera ou eu tenho de fato uma postura corajosa? Eu derreto diante desses estímulos? Eu me deixo corromper assim como a vela se corrompe pelo calor, ou a gente sustenta? Eu quero o melhor para o meu filho, eu sou bondoso para o meu filho, eu quero o bem do meu filho. Mas quando ele fala assim, ai mãe, por favor, o que eu faço? É como a cera ou eu sustento a virtude? Eu sustento o que eu devo ser, que é bondosa para ele, ou eu faço o que ele quer que eu faça? E derreto diante desse charme, desse carinho, ou do medo de perder isso. Então, acho que é sensacional, acho que é uma frase bacana para a gente guardar com a gente, né? Quando eu sou corajoso, quando eu faço o que deve ser feito, quando aquilo que é humano em mim, a justiça, a bondade, o amor, a compaixão, o respeito, a fraternidade, quando eu sou capaz de sustentar essas coisas, apesar do meu entorno. Outro ponto muito importante é a redenção. Tem uma cena super dramática que é quando o rei Cláudio assiste a peça e vai para o confessionário. E é muito bacana porque assim, ó, ele não tem o que dizer, porque ele não está arrependido. E ele começa a rezar. Ele diz, olha, anjos, anjos do céu, me atendam.
Me ajudem a me arrepender. Porque esse é o problema, eu não estou arrependido, porque se eu tivesse arrependido, eu não estaria hoje gozando dos frutos do meu crime. Se eu tivesse de fato arrependido, eu não estaria mantendo esse casamento, nem essa coroa, eu entregaria tudo. Anjos, anjos do céu, me ajudem a me arrepender, ele pede, ele quer se redimir, mas ele não sabe. E então ele simplesmente sofre, ele sofre porque a consciência dele acusa que está errado, mas ele não sabe se redimir, ele não consegue se arrepender e se refazer. E eu também acho que, do ponto de vista psicológico, é uma postura super interessante, porque todos nós erramos e eu acho que a gente tem que estar muito tranquilo em relação a isso, em relação ao fato de que a gente vai errar muito sempre, porque tem a ver com a nossa condição humana. Agora, como eu me posiciono diante dos meus erros? É de uma forma honrada? Eu me redimo? Eu errei com você, tive esse posicionamento, não é bom. Eu volto do início e agora faço certo? Eu sei me reposicionar, eu sei me refazer, ou eu fico pedindo desculpa, desculpa, desculpa e continuando fazendo as coisas erradas? Porque aí não tem redenção. Não adianta pedir desculpa, não é uma questão da outra pessoa ficar bem com você ou te admitir na vida dela. É a minha capacidade de recuperar a minha dignidade humana e seguir dando passos conforme a minha consciência me acolhe e diz que está bem. Então, eu acho interessante isso, né? Redenção tem a ver com refazer-se. Não é uma questão de pedir que as pessoas me perdoem e que as pessoas digam, ok, eu te perdoo. Ou pedir às vezes até que Deus me perdoe e esperar que Deus... Ok, isso é um problema das pessoas ou para quem acredita, é um problema de Deus. Eu não sei. O meu problema não é esse, o problema sou eu. Como eu me posiciono? Esse é o meu problema. Eu me refaço? Eu começo do começo, eu faço direito agora? Porque senão não é redenção, é culpa. E talvez se a gente sentisse menos culpa na nossa vida e tivéssemos mais iniciativa para nos redimir, talvez a gente tivesse uma vida mais leve. Outra coisa que é muito marcante nas obras de Shakespeare, muito marcante, é que ele vai sempre denunciar as contradições daquele mundo que ele está vivendo. Então, em todas as obras, ele dá um jeitinho de introduzir isso. Nessa obra, então, a lista de contradições é desse tamanho. Como a gente não tem tempo para isso, eu vou citar algumas que eu acho que são fundamentais. A primeira delas é como ele fica consternado, né? O coveiro, lá quando está preparando o túmulo da Ofélia, ele fica consternado com isso, de que o dinheiro pode comprar até a Deus. No mundo que ele vivia, e que no nosso, pelo visto, não mudou tanto. Mas essa contradição de que se fosse um pobre, como ele seria tratado naquela circunstância, como a família seria atendida naquela circunstância, como as dores daquela pessoa seriam consideradas naquela circunstância. E só pelo fato da pessoa ser rica e poder favorecer financeiramente a quem quer que seja, em quantas coisas ela pode se beneficiar? Então, a primeira contradição que ele fala, e inclusive é uma cena longa, em que ele realmente desabafa sobre isso de uma forma bem enojado. Outra coisa que também eu acho que é interessante da gente citar é o caso da Ofélia. Porque o pai dela exigiu dela uma pureza e uma virtude até o último limite. Ela enlouqueceu porque não conseguiu corresponder a isso. Ela foi exigida com muita dureza, muita dureza. Só que na peça, Apolônio, o pai de Ofélia, é descrito como um homem que vive cercado de prostitutas, que não conseguia dormir se não estivesse bêbado. Então, aquele que cobra a virtude da forma mais severa, às vezes é o que menos tem. Então, ele gosta na obra de trazer essas contradições, de fazer a gente pensar um pouco sobre essas questões, que de fato são sim especiais, relevantes. E por fim, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, eu queria trazer uma reflexão sobre isso que eu acho que talvez seja o ponto mais filosófico da questão, né, de toda essa obra, que é assim: Hamlet viu um fantasma.
o que eu faço? O que eu faço quando eu vejo um fantasma? Ou seja, o que eu faço quando eu estou diante de algum fato da minha vida que eu não compreendo? Em geral, a gente tem duas posições, né? A primeira, eu ajo de uma forma cética. Apareceu alguma coisa que eu não conheço, eu digo não, não é assim, pronto e acabou. Ou seja, eu tenho uma visão de mundo, é confortável para mim ficar ali dentro daquela visão. Toda vez que surge um fato que viola um pouco essa visão, ou que me convida para ir um pouquinho fora dessa visão, o que eu faço? Não, não é comigo, não acredito, não é verdade, não está certo, está errado e acabou. Primeira posição. A segunda, também muito comum, é assim, um fantasma. O fantasma disse que meu pai foi assassinado. Amém, o meu pai foi assassinado. Eu acredito de cara. Porque tem essa autoridade da figura do meu pai, e eu vou lá e me submeto a esse argumento de autoridade. Quem falou foi fulano. Ah, então ok. Só que Hamlet, aqui na obra, ele se posiciona de uma maneira filosófica, é diferente. Ele entende que é onde ele diz aquela frase famosa, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que diz a nossa filosofia. É a frase, né, literalmente, que ele utiliza na obra. E é justamente isso, ele entende que tem muitas coisas que nós conhecemos, que nós já sabemos, que nós já aprendemos, mas existem muito mais coisas que nós conhecemos, que nós não sabemos. E daí nada mais natural e nada mais sadio do que uma postura de humildade, no sentido de querer buscar essas coisas. No sentido de querer filosofar, de amar a verdade, de amar descobrir o que esse mistério significa de fato dentro do meu contexto de vida. E eu acho que o que a gente tem que pensar é que a vida da gente tem muitos mistérios. E cada um vai ter que saber trazer à tona os seus. E eu acho que a sugestão que a obra traz é de que nós nos relacionemos de uma forma madura com esses mistérios. O que seria isso? Então, por exemplo, eu olho para a ideia da morte, é uma coisa que eu não sei conviver, relacionar, é um mistério para mim. Pois então, com humildade, me coloco nessa direção, não para morrer, né? Mas para investigar, para poder entender. Por que às vezes eu faço as coisas certas e dá errado? Por que às vezes eu fiz tudo errado e deu certo? Tantos mistérios que existem na minha vida. Por que eu fiz tudo pelo meu filho e ele age dessa maneira em relação a mim? Por que no meu trabalho eu me dediquei tanto, mas foi uma outra pessoa que teve uma oportunidade? Quantas coisas a gente não sabe dizer? Quantas coisas são um mistério para nós? Ou seja, eu sei que existem os grandes mistérios do universo, eu sei que existe tudo isso, mas eu acho que se a gente não tem uma iniciativa de relacionar com os pequenos mistérios do nosso cotidiano, eu acho que é uma fantasia querer relacionar com esses maiores. Acho que a gente deveria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensemos nas grandes coisas, mas também olhemos para a nossa vida como um mistério que é. Existem muitos mistérios no nosso cotidiano. Por que às vezes eu olho, meus filhos estão saudáveis, meu marido está lá lindo de morrer, meu emprego está bem, e mesmo assim eu não estou me sentindo bem e feliz? E não entendo, eu olho e não entendo, é um mistério para mim. O que isso significa? Por que ao meu redor, às vezes, existe uma pessoa sofrendo tanto e às vezes eu não consigo sentir uma iniciativa mínima, um impulso, uma motivação mínima para ajudá-la? Se a gente olhasse para esses pequenos mistérios que nos rodeiam e a gente se relacionasse como Hamlet, que vai lá em busca de querer dar uma resposta para esses pequenos mistérios, eu tenho certeza que a gente teria a sensação de que a gente não vai só passando pela vida, mas que a gente vai vivendo a vida, de que os dias vão passando e que a gente vai conseguindo extrair alguma coisa desses dias, de que a vida vai vindo e que isso vai nos dando uma bagagem, um amadurecimento, que isso vai nos acrescentando, que a gente vai passando pelas experiências, pelos dias, pelas horas e vai ficando mais forte, mais capaz de lidar com essa situação. E eu acho que isso já daria muito sentido à nossa vida. Viver assim faz muito sentido, viver assim pode ser muito realizador. O que eu acho que realmente é triste é ir passando os anos e a gente se vê com os mesmos problemas, sofrendo pelos mesmos motivos, até que chegue às conclusões de Hamlet. Será que vale a pena? Ele questiona a existência humana.
Ele diz, será que vale a pena viver? Será? Depende de como se vive. Dependendo de como se vive, acredito que se a gente tem uma postura filosófica diante da vida, que sim, vale muito a pena viver. Viver pode ser extremamente realizador, e não só realizador, mas pode ser útil, porque imagina essa pessoa que vai caminhando dessa maneira, de forma tão construtiva acerca de si mesma. Imagina o que seria o rastro que essa pessoa deixa. Imagina quantas pessoas ela poderia ensinar. Imagina uma pessoa, um pai, uma mãe, que tem uma experiência de vida assim. Imagina o que podia somar a vida do filho. Imagina o que a gente poderia somar a vida uns dos outros, se nos posicionássemos dessa maneira. Então não só é maravilhoso pelo que nós podemos aprender com essa postura, mas também é maravilhoso pelo que nós podemos transmitir com essa postura. Talvez a gente vivesse um mundo em que as pessoas vivessem menos angústias, menos tristezas. E eu acho que isso daria, sim, muito sentido à vida de todos nós. Bem, então, é isso que eu tinha para trazer. Eu fiz o mais rápido que eu pude, eu acho que deu certo no tempo. E eu queria abrir agora para perguntas, e principalmente não só para as perguntas, mas queria ouvir um pouco da visão de vocês, dos comentários. Que tal Hamlet? Sim, eu acho que toda vez que a gente relaciona com esses temas antigos, a gente se faz essa pergunta. Eu me vejo perguntando isso sempre, né? Será que essa pessoa tem noção do que ela fez? Não é assim? Como ele era renascentista, sim. E isso é que é importante, né? Talvez se fosse uma pessoa de outro período, se você me perguntar assim, ó, se um Mozart era consciente, se um Beethoven era consciente, eu sinceramente eu não sei te responder. Mas um renascentista, ele era consciente disso. A gente tem que saber que Marcílio Fitino, quando abre a escola, né, neoplatônica, a Escola Platônica de Florença, traz todos esses ideais clássicos e que todos esses homens viveram o hálito disso. Era uma grande escola de filosofia, de onde vão nascer todos esses grandes gênios. Então, Botticelli era discípulo direto de Marcílio Fitino. Então, por exemplo, o quadro que a gente conhece, tão famoso como o quadro A Primavera, é uma resposta a uma reflexão que Marcílio Fitino encomenda para Botticelli. Pede para ele fazer uma reflexão sobre o amor e ele vai e entrega na forma de quadro. Então a gente está falando de homens que tinham consciência disso, estudavam isso, viviam em torno disso. Talvez a gente vai encontrar uma figura um pouco mais genial, um pouco mais solta dentro desse contexto, talvez um pouco mais fora disso, como uma figura como Michelangelo, que aí é uma questão de mais genialidade, como é o caso de Beethoven e tudo mais, talvez não tão consciente desse elemento, talvez não participe do movimento renascentista, entende? Agora, um homem como esse, a gente pode entender que é um militante, que faz arte com esse intuito, não é casual. Mas eu também me pego pensando nisso demais, porque tem coisa que a gente olha e fala assim, não, se esse homem tivesse consciência disso, era um sábio. Alguns eram. Esse é o problema, como é um caso, né, de um Botticelli assim por diante. Sabe, às vezes o que eu penso é que a gente pode escolher se a gente vai ter uma postura ativa ou reativa diante da vida. É porque uma postura reativa é assim, por que eu estou triste? Porque ele fez isso comigo. Não, eu estava muito tranquilo, mas eu fiquei estressado porque também vinha um sujeito e deu aquela buzinada no trânsito atrás de mim. Ou seja, na verdade, eu não estou construindo a minha vida, eu não tenho controle dessa nau em momento nenhum. O mundo externo vai definindo o que eu vou viver. Aí tem gente que fala assim, mas você quer que eu leve uma buzinada dessa e não sinta nada? Quero. É isso que a gente quer, só que a gente sabe, a gente não tem a ilusão de achar que isso vai ser feito do dia para a noite. A gente tem que construir essa condição de ser tão ativo do ponto de vista da nossa vida, né? De ser tão responsável, de pegar essas rédeas pelas mãos com tanta força, ao ponto de que a gente crie isso. Mas ele fez tal coisa comigo. Então, quem errou foi ele. Eu tô aqui. De forma que eu pudesse escolher isso, que hoje eu vou ficar bem. Apesar daquele problema, daquela coisa chata que aconteceu no meu trabalho, apesar daquela dificuldade, mas hoje eu vou viver bem. Hoje eu vou viver bem, hoje eu vou ser bondoso, hoje eu vou ser compassivo, hoje eu vou agir conforme o meu coração nas circunstâncias que a vida me apresenta.
Porque eu não posso deixar de quem eu sou, de ser quem eu sou por causa das pessoas, né? Falar sobre isso. Olha, tem muitos rumores, nossa, a controvérsia é tão grande, a controvérsia é tão grande. Se ele existiu, se ele não existiu, se eram muitas pessoas. Não poderia escrever coisas mundanas, né? A pessoa da nobreza. Eu acho que se Hamlet ou se Shakespeare realmente existiu enquanto pessoa, ou se era simplesmente um personagem inventado por alguém, esse alguém era renascentista. Então isso sim, entende? Exatamente. Agora não tem como a gente descobrir, porque tem tanta especulação. Eu já ouvi tantas histórias, são dezenas de especulações que existem a esse respeito, dezenas. E cada coisa mais louca do que outra, documentários de horas. Eu não sei quem era não, mas que era renascentista de primeira. Não invalida a obra. Exatamente. Olha, eu não sei se é considerada obra-prima, porque briga com muitos, né? Como a briga com Romeu e Julieta, que talvez seja mais representativo, talvez mais pessoas conheçam Romeu e Julieta do que Hamlet, né? Mas com certeza é uma das obras mais influentes, mais importantes. Eu acho que, na verdade, é porque ficou mais popular, porque qualquer uma das obras dele, se a gente lê com carinho, ou se a gente tem a oportunidade de assistir uma peça, eu recomendo muito, viu? Assistir as peças do Kenneth Branagh no YouTube. Recomendo muito. Para quem não tem, do Kenneth Branagh, aquele que faz os filmes, tem trechos inteiros e às vezes até peças completas dele no YouTube, vale muito a pena ver. E para quem tiver a oportunidade, sai daqui para ir para a Inglaterra assistir. Vale muito a pena quando tem algo, vale. Então o que eu acho é que tem algumas coisas que ficaram mais famosas do que outras, mas eu acho que de todas elas dá para a gente extrair muita coisa. Macbeth é maravilhoso. Eu poderia dizer, não sei se eu posso dizer depois da palestra de Hamlet, mas que a minha peça do coração, assim, pessoalmente, a peça que eu mais amo é Otelo. Eu acho aquilo uma obra-prima. Poucas coisas que eu li mexeram tanto comigo como aquilo. E mexeram no sentido mesmo eu percebo que algumas mudanças, algumas transformações eu vivi com aquilo. A vida antes e depois de conhecer aquela ideia. Eu acho excepcional.